Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galerinha. São 2 horas e 8 minutos. Nós estamos na nossa 14ª aula aqui do nosso Tech Teams, o grupo de aprendizado de programação web, né? Para a galera que quer saber, quer sair do mundo desktop para vir para o mundo web e conhecer também, para quem não é programador, para conhecer como que essa tecnologia funciona. Então, vamos lá. Eu já vou começar aqui compartilhando minha tela para vocês. E vocês vão ver minha tela aí. E deixa eu minimizar tudo aqui. E a primeira coisa que eu quero fazer hoje, na verdade não é nem isso que eu quero fazer. Na verdade eu quero começar hoje perguntando para vocês, querendo ouvir de vocês se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação ao que nós vimos no sábado passado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós fizemos a API, né, o back-end, na aula 9, 11, 12. Na 13ª aula a gente fez o front-end e a gente fechou ali todo o pacote, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém durante a semana passou por alguma situação que gostaria de compartilhar? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que está sentindo, o que está esperando? Momento aberto aí para vocês falarem. Então, eu tô achando um pouco difícil ainda de pegar, mas eu creio que com o tempo, praticando e tal, eu vou pegando melhor. Praticando front-end, back-end, tudo. Certo. Isso aí, Lucas, tá? É mais do que normal, tá bom? É mais do que normal, porque a, a compreensão do todo, ela não é simples. Eu já falei isso acho que dezenas de vezes aqui. Se eu tivesse ensinando programação Delphi aqui para vocês, na 14ª aula hoje, todo mundo já estaria fazendo um programa aqui. Todo mundo já estaria conectando em banco de dados, fazendo inserção de dados, todo mundo estaria fazendo. Por quê? Porque a curva de aprendizado de uma ferramenta de programação desktop, ela é muito, muito menor do que uma linguagem de programação voltada para um sistema operacional específico. E hoje nós vamos tocar nesse assunto, nós vamos falar de um negócio que tem no navegador, que o usuário leigo, que o usuário comum nunca ouve, só o programador sabe o que tem por trás de um sistema, de um navegador, né? O que tem por trás de um navegador que ele se tornou essa ferramenta poderosa e universal dentro dos sistemas operacionais, né? Por que que eu faço um programa para a web, né? E ele funciona tanto no navegador do Windows, navegador do Mac, navegador do Linux, funciona no iPhone, funciona no tablet. Pô, como que é isso, Boa cara? tarde. E aí, Caião, beleza, cara? De boa, tio. Chegando aí, né? Desculpa atrás aí. Tranquilo, tranquilo. Vou dar meia brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Então, quando a gente está programando para um sistema operacional, né? Para um sistema operacional único, você tem uma visão, uma necessidade. Quando você vai programar um sistema para vários sistemas operacionais, meu irmão, é um parto, porque você vai ter que pensar como que o Mac funciona, como que é a estrutura de pastas, de arquivos. No Windows, o executável é um .ez lá, notepad.ez. Você executa lá calculadora.ez, calc.ez. Você clicou, executou. No Mac já não é. No Mac já é já é o conceito de bundle, já é um arquivo DMG, que você extrai numa pasta, ele é simplesmente um arquivo compactado. Não existe o conceito de executável lá dentro do Mac. Se você for para o Linux, é muito similar, né? É muito similar ao Mac. E aí, se você for para o Android, já é o APK.
né? O que é o APK? Como é que você dá duplo clique no APK ali, você dá um toque e ele instala? O que é esse APK? O que, lá no iPhone já é app. Então, cada sistema operacional tem uma estrutura completamente diferente da outra. Então, quando você é um programador e uma empresa te contrata e fala assim, ó, um cliente contrata e fala assim, eu quero um sistema, eu quero um sistema X. Aí, eu quero um sistema de padaria, um sistema de delivery para entrega, lanchonete, pizza, sei lá. E aí ele vai falar o quê? Ele vai falar, não, eu quero que o cliente que está com iPhone acesse o aplicativo, faça o pedido, eu quero que o cliente que está com Android faça o pedido, eu quero que o cliente que está no computador, no Mac, no Windows, faça o pedido, no Linux, faça o pedido. E aí, como é que funciona tudo isso? É por causa dessa complexidade, e isso eu falei lá na primeira aula presencial lá na Gsoft, é por causa dessa complexidade. Já, que rápido. Deu certo lá? É por causa dessa complexidade de sistemas operacionais que o mundo web, a programação web, simplesmente tomou o espaço de muitas ferramentas desktop que a gente nunca imaginaria que um dia iriam acabar, e vão acabar. 90% das ferramentas desktop tendem a acabar, né? Por quê? Porque ninguém mais quer uma ferramenta apenas para um sistema operacional. Eu tive um cliente aqui, lá em São José dos Campos, no Shopping Colinas, plantei o sistema lá, nosso sistema, numa loja de roupas, né? Chique lá e tal. E aí, depois de um mês, a mulher me liga da França. Ô, Gil, eu tô aqui na França, eu tô aqui em Paris, você pode instalar para mim aqui o sistema no meu Mac para eu acompanhar as vendas da loja? Eu falei, não, minha amiga, o nosso sistema é para Windows. O nosso sistema foi feito em Delphi para Windows. Não funciona no Mac. Ah, se eu soubesse disso, então, eu teria pensado duas vezes antes de comprar, porque eu só uso Mac. Aí, o que acontece? Quando eu tirei o sistema dela lá, eu tirei o sistema da Lynx, que era um sistema web, que ela acessava de qualquer dispositivo, do Mac, do Windows. Na cabeça dela, sistema é sistema. Ele vai funcionar em qualquer lugar que a pessoa quiser. E a geração de hoje, principalmente dos usuários de hoje que não são programadores, na cabeça deles é isso. Sistema é sistema, tem que funcionar em tudo que é lugar. Ué, como assim? Não tem. Como assim não funciona aqui no celular? Como assim não tem um aplicativo para iPhone? Como assim não tem um aplicativo para Android? Então, é por causa dessa extrema complexidade, diferenças entre sistemas operacionais, que o mundo web nasceu. Na, na aula passada, nós desenvolvemos o front-end em HTML. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para ficar mais claro o conceito. Vou pegar minha pasta aqui de desenvolvimento, Gsoft, projetos web, TechTeams. Então, na aula 13, né? Na aula 13, olha só o que aconteceu aqui, ó. O projeto que nós fizemos foi em HTML, o projeto front-end. Então, se eu selecionar a pasta minha aqui, HTML, eu vou ter aqui o projetinho que a gente fez junto, né? Que foi esse carinha aqui, ó, o index 2 aqui. Vou pegar o index 2 aqui, eu vou executar esse HTML aqui, eu vou abrir a pasta aqui, é melhor. E aí eu vou rodar ele aqui, ó, index 2. Ó, e aí, queria que alguém falasse o CEP. Alguém que não falou. Caio, qual que é o seu CEP aí, Caio? 12 040 750, se não me engano. Beleza. Eu acho que é Ó, isso. é Rua Não é João... isso. Não é? Não, pera. CEP. É 12 040 780. Tem essa rua aí perto de você. Olha lá, ó. General Luiz Paulo Fernandes, né? Isso.
Barranco, Taubaté, São Paulo. Beleza. Então, a gente construiu um front-end em HTML, CSS, JavaScript. Aí eu venho de novo para cá, ó. Eu venho de novo para o quadro, né? Vamos trazer o quadro aqui e fazer um desenho rápido. Então, nós temos... Cadê o menu do quadro aqui para mim? Não estou vendo o menu do quadro branco. Ah, tá aqui em cima. Então, nós temos, basicamente, um servidor. Vou mudar essa cor aqui que está amarelo. Nós temos, basicamente, um servidor lá na GSoft. Então, isso poderia ser na Amazon, tá? Então, eu estou em casa. Então, se fosse... Por que que lá na GSoft a gente tem servidores lá? Tem vários servidores lá na nossa infraestrutura. Então, tem um servidor lá que é próprio, um computador que não tem monitor, é só para ficar instalando sistemas, servidores, né? Servidor é para isso. Então, o que que a gente fez lá? A gente foi lá, instalou um programa numa pasta lá, a gente criou uma pasta lá, né? Lá na unidade E, 2 pontos lá, a gente foi lá, tem uma pasta lá, IIS, a gente criou uma pasta lá, foi TechCep. A gente criou uma pasta chamada TechCep dentro desse servidor e a gente instalou lá o nosso código-fonte de CEP que a gente desenvolveu, né? Que a gente desenvolveu aqui junto nas nossas aulas. E nós falamos assim, ó, fica aí funcionando. Fica aí, ó. A gente compilou ele, ó. Isso é importante, esse conceito aqui, ó. Então, a gente precisou compilar. Então, compilação, e depois que compilou, precisou o quê? Precisou deixar ele executando full time. Então, a API, a aplicação servidora, eu precisei programar aqui. E o Clay, você pode abrir aí o que você fez aí? Pode. Vamos lá. File, Open Folder, lá na aula 11 do TechTeams. Então, vou abri-la e vou mostrar aqui. O que foi que nós fizemos? Eu estou mostrando o quadro. Desculpa. Façam isso. Toda vez que eu esquecer de compartilhar, vocês para não ficar mostrando coisa aqui errada. Vamos lá. Então, foi criado um arquivo index.ts. E o de Clay, por que TS? Porque no começo tudo que a gente fazia era JS. Basicamente, o JS é JavaScript e o TS é TypeScript. O TypeScript é um JavaScript encorpado. Nós chamamos de fortemente tipado, tá? Não vamos entrar nos detalhes que a gente vai estender muito. Então, aqui nós temos o nosso índice, onde, já expliquei na aula anterior, que a estrutura de uma aplicação back-end para o servidor, ela precisa produzir a comunicação HTTP. Nesse caso aqui, eu estou produzindo a comunicação HTTPS. Gente, essas linhas de código aqui, só essas linhas, nada, só isso aqui, já é a base, é a cabeça. A cabeça não, é a base, a estrutura base de um servidor, de uma aplicação servidora, de uma API. Depois, nós criamos o arquivo de banco de dados. O arquivo que se conecta no banco de dados, essa variável DB aqui, ela representa aquela tabela de CEP que está lá no banco de dados, né? O banco de dados inteiro, todas as tabelas que tiverem lá dentro. A gente criou uma função chamada getEndereço, que é para pegar os endereços todos, e se a gente aqui chamar essa função getEndereços, ele vai lá no banco de dados, retorna
retorna um select asterisco from CEP. Ele retorna tudo que tiver na tabela de CEP. E também criamos a função getEndereços by CEP, que retorna todos os CEPs, os endereços, onde o CEP é o CEP where CEP é específico ao CEP que vier lá do front-end. Então, o CEP que foi informado no front-end, então, quando o usuário digita aqui, ó, o CEP, esse CEP aqui, dentro do HTML, vai ser enviado lá para o nosso back-end, que vai receber esse CEP e vai o back-end aqui vai pegar e consultar no banco de dados o CEP, né? Porém, como que o back-end chega como que o front-end chega no back-end? Como que eu comunico essas duas partes, né? Através das rotas. Então, eu estabeleço uma rota. Quando eu vou programar rota, eu crio basicamente uma função aqui, ó, dizendo assim, ó, ó, rota, cria uma rota de consulta para o front-end fazer um get, ou seja, para o front-end pegar aqui no servidor, passando o endereço /CEP. Espera aí. E o que é essa variável rec e o que é essa variável res? Na variável rec vai estar o CEP que o front-end mandou. Na variável res vai estar a resposta que o back-end vai devolver para o front-end. Então, na hora que eu clico aqui, ó, enviar, vou botar outro CEP aqui, 12.052.080, CEP lá do Pastor Flávio, ó. Clicou, ó, buscou. Quando clicou aqui, o que aconteceu? Cara, eu estou num arquivo HTML, mas se eu for no código-fonte aqui, pressionar F12 e for aqui em elementos, eu tenho aqui os elementos padrão de uma página HTML são HTML, head, body. Basicamente isso. O HTML abre e fecha para dizer, ó, isso aqui é o root. Gravem esse termo aí. O root é a raiz. Então, se eu chamar um HTML root, estou dizendo que eu estou chamando todo o corpo dessa página. E o head é o que está na cabeça dessa página HTML. Na cabeça, eu defino o título do meu formulário, né? Na cabeça aparece lá em cima, lá, ó, formulário de endereço, lá em cima. E dentro do head, eu defino algumas características, tipo char7, meta, char7 UTF-8. Por que é importante ter o UTF-8 aqui, o char7? Porque, e se essa página fosse lá dos Estados Unidos, o char7 seria outro. O UTF-8 é o padrão de caracteres universal, que vai reconhecer caracteres chineses, caracteres russos, caracteres árabes do Oriente Médio ali, né? Caracteres brasileiros, né? do português, com acentuação, com C cedilha. Então, o conjunto de caracteres UTF-8, ele tem essa padronização. Se eu não chamar esse char7 aqui no cabeçalho do HTML, vai vir um monte de caractere especial aqui na tela e a gente não vai entender algumas letras, vai ficar truncado. E o body? O que tem dentro do body? Olha que interessante. Dentro do body tem duas coisas. Tem um div e tem um script. Dentro do div, eu falei que o div é um container, né? Então, o div, ele contém todos os elementos de tela. Então, quando eu coloquei aqui, ó, div class header aqui, ó,
Então, eu tenho... O legal do navegador, muita gente não sabe disso. À medida que vai clicando aqui no elemento, ó, H2 aqui, ó. Então, vocês querem que eu aumente ou tá bom o tamanho da visualização? Tá bom. Tá bom assim? Ó, então, esse H2 aqui, ó, é o título aqui, ó, formulário de endereço. Se eu clicar aqui em cima do CEP aqui, ó, se eu clicar aqui nessa setinha e clicar aqui no CEP, ó, ele me leva lá para o input type text ID CEP placeholder CEP. Placeholder é o texto que aparece dentro do edit antes de eu digitar. Se eu apagar aqui, ó, pode ver que está escrito dentro lá CEP. Por que está CEP dentro desse edit, desse input box aí, né? Então, então o placeholder é para isso. O ID é o nome dele. Se eu quiser me referir a esse campo aqui, né? Eu vou chamar ele de CEP, tá? E o type é para dizer esse objeto aqui na tela é um objeto do tipo text, ou seja, é um input type text, tá? Poderia ser outras coisas, tá? Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, tá vendo? Input type text. Se eu por acaso digitasse aqui password, ó, password, o que ia acontecer? Automaticamente, ele já entendeu que esse input aqui não é um input normal, é um input de... Não é um input normal, é um input para senha, o campo do tipo senha. Bastou eu dizer que é input type password e ele já escondeu ali o que eu digitei. Beleza? Então, e o button? Toquei no button aqui, ó. Fui na setinha, toquei no button. Toquei no button, ele veio para cá, ó. Então, button class button. Então, o que é o class? Para que serve o class? O class é para a gente poder estabelecer um design, um estilo para esse objeto. Ou seja, como que esse botão está verde? Aonde está me dizendo aqui que esse botão está verde? Aí, nós criamos um arquivo CSS, né? Lá na pasta, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Foi criado dentro do head, tá? O CSS. Tá. Dentro do head aqui, ó, tá o style, né? Então, dentro da tag style é estilo, né? Tá todo o CSS aqui. Gente, eu tô passando essa base aqui de HTML porque chegar no React sem ter noção básica disso, realmente vai ser muito mais difícil de entender. Então, vamos lá. Dentro dessa tag style aqui, ó, eu tenho uma class body, uma class container, uma class header, uma class form group label, form group input e button. Ó, eu tenho uma class button e é aqui na class button que foi definido a cor dele. Background color é hashtag 333333 e a cor dele, ou seja, a cor do fundo é hashtag 3333, background é fundo, e a cor dele é branca. A cor da fonte, ó, é branca. E a margem inferior tem uma margem de 20 pixels e ele tem um padding de 10 pixels. Esse padding é o espaço interno dentro do próprio botão. Então, quando eu vou para o class é porque eu estou definindo o estilo desse botão. Se eu mudar o estilo desse botão aqui para container, olha o que vai acontecer. Olha que loucura. Basicamente, eu peguei o estilo do container maior aí, ó, que é o fundo de tudo, que abarca, que contém, é o panel que eu mostrei no Delphi na aula passada.
né? Ou seja, eu peguei o estilo do container e coloquei no botão. Se eu for lá no estilo de novo e olhar outro tipo de estilo aqui, ó, eu vou pegar o estilo header. Vamos pegar o estilo header aqui. Vou lá no botão, vou tirar o container e colocar o estilo header. Olha lá, ó. O header, se vocês observarem, o header é esse cabeçalho aqui, formulário de endereço. E ele tem o background cinza. Então, o que que eu fiz? Eu acabei de passar o estilo do header para o botão. Então, aqui, ó, eu vou voltar para o estilo button. Ó, prontinho, ficou verde. Observe que quando eu coloquei o estilo header, o botão colou com o campo de CEP, onde eu preciso digitar o CEP. Por que que ele colou? Por que que ele colou? Por que que ele colou quando clicou, quando mudou o estilo? Porque no estilo eu defino cor, tamanho, todas as características, altura, largura, posicionamento, eu defino o espaçamento, defino todo o estilo de um objeto. Então, volta para o button aqui, e aí vou avançar, né? Então, aí nós temos os outros grupos, ó. Então, eu tenho um outro container aqui, ó, que tem um estilo form group e que tem um label chamado endereço, que é esse aqui de cima, ó, endereço, e tenho um input type do tipo com o nome endereço, que é esse aqui que recebe o endereço, né? Pode ver que esse input type aqui de baixo, se eu apagar aqui, ó, ele não tem placeholder, tá vendo? Não tem placeholder. Ou seja, se eu adicionar um placeholder aqui, ele vai colocar aqui um nome aqui dentro, igual o CEP tem. O CEP tem o placeholder. O endereço já não tem o placeholder, ó. Não tem placeholder. Então, quem é o placeholder? É esse cara aqui, ó, que deixa o nominho ali dentro do campo, ajudando, orientando o usuário a preencher melhor esse campo. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Alguém quer fazer pergunta? Não? De boa. Aí, ó, bom, todas essas divs aqui, ó, todas essas divs aqui estão contendo um label. O que é um label mesmo? É o texto aqui, ó, de referência do objeto que a gente que vai ser preenchido. E o que é o input type? É o campo que vai ser preenchido. Então, cada label e input type, input box, né, input text, está dentro de uma div, como se fosse um painel, um container, uma caixa, né? Lá no React, nós vamos chamar isso de card, tá? Nós usamos também div, mas é muito comum a gente usar no React o card. Eu quero fazer um card. E aí a gente faz esse card bonitinho, a gente faz ele arredondado, os cantos e tal, né? Eu poderia arredondar os cantos dessa div aqui, ó. Se eu pegasse aqui nesse formulário de endereço, se eu colocasse uma propriedade aqui no estilo do header aqui, ó, e eu viesse aqui e colocasse uma propriedade chamada border radius, formato de rádio, border radius, 5 pixels, isso aqui ia ficar, o canto ia ficar bonitinho, tudo arredondadinho, bem mais bonito do que a coisa quadrada. Então, tá, para finalizar agora. Então, o body contém todos os elementos de tela, o body contém os elementos de tela, e o body contém o script. Aqui é a parte mais complexa. Por quê? Porque aqui está o JavaScript. Aqui está o JavaScript, que é o que a gente vem estudando desde a primeira aula. Algumas coisas básicas, do básico da programação mesmo. Então, aqui dentro do script, do JavaScript, basicamente na tag script,
nós criamos uma função chamada preencher endereço. Preencher endereço. E a gente criou uma variável chamada CEP. Olha só, observem agora o que essa variável vai receber de valor. Que valor que variável está recebendo? Variável CEP é igual a quem? É igual a CEP. Quem que é o CEP dentro dos nossos elementos aqui? Lá em cima, nós temos um input text, que é esse carinha aqui de cima, que eu estou fazendo aqui, escrevendo agora. O ID dele chama-se CEP. Lembra que eu falei? Todo elemento, todo objeto. Alguém riscou aí. Vocês podem riscar se vocês quiserem, tá bom? Todo objeto todo objeto precisa ter um ID. Para quê? Para eu me referenciar a ele. Falar, ó, eu quero pegar o conteúdo do que o usuário colocar de CEP lá, o que o usuário colocou, imputou lá de conteúdo, eu vou atribuir aqui dentro agora, nessa linha, ó. CEP é igual ao ID CEP, ao value, ao valor do CEP do document. Quem que é o document? O document é essa página inteira aqui, ó. O documento é a página HTML inteira. O document é o root. O document é isso aqui, ó. É começando do HTML aqui, ó. Então, o document é o root, é tudo. Então, quando eu falo assim, ó, pega do document. Cara, mas tem muita coisa aí no document. Tem muita coisa aí na tela. Tem uma div com fundo escuro, tem um formulário de endereço aqui, um texto, tem uma label CEP, tem um input type que chama CEP, tem um button que chama buscar, olha ele aqui, ó. O ID dele, o nome dele é buscar, Tem um outro campo endereço aqui, ó, que o nome dele é endereço, o ID dele é ID de identificação, gente. Tem uma cidade aqui, ó, que o ID dele é cidade. Então, dentro do script, dentro da programação, eu estou dizendo assim, ó, lá dentro dessa página HTML aí, que é o documento inteiro que está na página do Google Chrome, do navegador, ponto, pega o elemento pelo ID, pelo ID, ó. Get element by ID. É essa função aqui do document, está dizendo assim, ó, localiza pelo ID. Então, o ID CEP, o valor do ID CEP armazena na variável CEP. Pronto. Tudo que está aqui, ó, document, element by ID, cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Não. Queria desenhar na tela aqui. Tem como desenhar nos comentários e tal? Ó, então, tudo que está na tela aqui, pessoal, document.getElementsById, ele está se referindo aos campos que estão aqui, ó, o endereço, o bairro, cidade, o F. É assim que o JavaScript consegue pegar e preencher esses valores. Então, já que eu já tenho CEP na memória do computador, armazenado na variável CEP, agora eu vou usar uma função que vai acionar a nossa API. Então, a nossa API, vou voltar lá para a API, lá, para o código-fonte, a nossa API tem uma rota que eu chamo um get barra variável CEP. Como assim? O que significa isso?
Significa que se a pessoa digitar a URL, que quando a gente está programando localmente é localhost, 2 pontos, a porta que a gente está usando, barra o CEP, 12.010.590. Então, isso aqui está dizendo isso, ó, né? Judiclei, aonde que está definindo esse localhost, 2 pontos, 3333? Porque o que está definindo aqui é só a barra e o CEP que o usuário vai digitar. Só isso aqui que está aqui, ó. E onde que está esse localhost 3333? Está no index aqui, ó. Aqui no index, foi passado aqui, ó, é que aqui a gente está usando, o HTTPS, já é um mais avançado, né? Mas os primeiros exemplos que a gente fez, a gente usou a porta 3333, né? E aí que direcionava ali automaticamente para a porta 3333. Ó, se eu vier aqui, novo terminal, e compilar a nossa aplicação aqui da aula 11, com o comando npm start, eu vou executar essa aplicação de CEP inteira localmente no meu computador, na porta 7851. Então, como que eu aciono pelo front-end essa API? Localhost e a porta lá, ó, 7851. Não vai funcionar aqui. Por quê? Porque eu estou usando certificado digital, isso tem que estar lá no servidor. Mas, se eu clicar em avançado, ele vai entender que eu estou buscando aqui essa API. Ó. Eu estou trazendo todos os dados. Né? Então, isso aqui veio lá do servidor. E quando eu, lá no meu front-end, no meu front-end, faço um get aqui, ele vai executar isso aqui, ó. Ele vai pegar a variável vcep e absorver do que veio lá do navegador. O navegador vai dizer assim, ó, por favor, o que foi passado aí de parâmetro? Armazena dentro do CEP. E aí, agora, ele vai armazenar dentro da variável endereço tudo que ele conseguir pegar no get endereço by CEP, onde o vcep, que é o CEP que o usuário digitou. E essa função aqui, get endereço by CEP, é a função que faz o select no banco de dados e retorna os dados de CEP. E é dentro dessa função mesmo aqui, ó, de rotas, que o sistema pega e retorna, convertendo o resultado, a resposta, o resultado, no formato JSON. Então, esse endereço aqui, ó, são todos os dados que estão aqui, onde o CEP for o que for digitado. Se o CEP for 12.050.030, ele vai trazer esse. Se o CEP for 12.040.822, vai trazer esse aqui. Então, essa função tem o papel, né? E a gente separa. Judiclei, tudo isso aí poderia estar dentro de um arquivo só, dentro do index.ts, poderia estar tudo num arquivo só, mas seria uma bagunça isso. Então, aqui a gente consegue fechar, vamos dizer assim, um raciocínio do front-end buscando, né? Do front-end aqui, ó, buscando dentro do back-end. O front-end aqui, ó, busca como? Ele faz uma função chamada fetch, passa a URL lá, ó, que a gente está buscando a outra API, não é a nossa que a gente criou. https via cep.com.br/ws. Aqui dentro desse CEP, o que é esse cifrão aqui, esse negócio louco aqui? Isso aqui, ó, o CEP que o usuário digitou aqui nesse campo vai ser passado aqui para dentro dessa URL aqui, ó, bem no meio. E aí,
E aí, por que, Judiclei? Porque a viacep.com.br, se eu passar, olha só, o nome viacep.com.br/ws, barra o CEP meu, barra JSON, ele vai trazer o meu endereço. Então, foi esse endereço aqui completo que foi digitado aqui dentro dessa função aqui, ó, viacep, https, viacep.com.br/ws, o CEP/JSON. E aí, não importa isso aqui agora, aí o que que ele faz? Ele pega, armazena esse resultado que a API, que o servidor entregou, dentro da variável data. E a variável data aqui, ó, data.logradouro, está sendo passado para o campo endereço aqui. A variável bairro, data bairro. Então, esse bairro aqui, esse logradouro aqui, ó, Rua dos Passos, Rua dos Passos, ó. Esse logradouro que tem um conteúdo Rua dos Passos está vindo do data.logradouro para dentro do campo endereço aqui do documento, que é esse aqui. O bairro está vindo lá do JSON para o elemento bairro aqui. A localidade, olha aí, ó, localidade, ó. Localidade, tá vendo aqui, ó, bairro, localidade, UF, IBGE. Então, se eu for aqui, ó, localidade, UF, IBGE. Então, está sendo passado para o ID de todos esses objetos, tá? E, Judiclei, como que funciona o botão enviar? Como é que funciona? Como é que ele sabe disso? Como é que ele entende que tem que clicar no botão? Porque o JavaScript, ele é uma linguagem de programação que você pode criar o evento. Na verdade, o próprio HTML já possui o recurso de evento. Mas aqui, ó, foi criado uma função de evento aqui, ó. Ó, o elemento buscar, que é o botão, adiciona um evento, add event listener. Adiciona um evento de clique, um clique. Quando alguém clicar nesse botão aqui, ó, executa a função preencher endereço. Cadê a função preencher endereço? É tudo isso aqui. Então, explicando mais uma vez, né? Expliquei todo o processo, né? É claro que não estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? Estou explicando para ficar generalizado aí. Todo mundo, até quem não participou da aula anterior, vai entender, né? Mesmo que superficialmente, como que funcionou, como é que funciona como é que funcionou a nossa aplicação desde o começo, né? Desde o começo. Então, compartilhando aqui, compartilhando aqui de novo, vocês estão vendo a tela aí ou não? Sim ou não? Alô? Tamo sim, Sim, irmão. sim. Tamo sim. A tela do quadro, né? Sim, a tela do quadro. Do quadro. Então, vamos lá. Então, voltando para cá de novo, nós temos o servidor, que eu criei uma pasta lá e instalamos lá numa pasta X, a gente instalou a API do CEP, numa pasta lá específica. Pronto. Aí, quando a gente faz um HTML igual esse aqui, igual esse que eu estava mostrando para vocês, que foi construído, essa página HTML eu não preciso, eu só preciso colocar lá dentro de uma pasta lá. Então, dentro de uma... Por isso que quando a gente faz uma aplicação, faz o back-end e o front-end, a gente cria uma pasta chamada back e uma pasta chamada front. Front. Então, dentro da pasta back, eu instalo a aplicação back-end e dentro da pasta front, eu instalo a aplicação front-end. Qual é a minha aplicação front-end? Rapaz, é aquele arquivinho HTML. Só isso, mais nada. Tá bom? E aí, o que que acontece? No front-end aqui, ó, no front-end, né, de qualquer... Ô, tio, Pode falar. era pra gente estar vendo o quê? Para você estar vendo um quadro branco que eu estou desenhando aqui. Ah, tá. Então tá certo.
Só que vocês estão mexendo aí. Eu estou vendo que vocês estão mexendo aí. Lucas Pereira. É, o quadro, ele é colaborativo. Então, qualquer um de vocês pode desenhar aí junto, tá? Então, olha só. Então, se eu pegar aqui, ó, quando eu abrir aqui o navegador aqui no meu computador, né, no computador de vocês, se vocês forem agora aí, digitem aí, por favor, digitem aí, apicep.gsoft.com.br /tech /index2.html. Façam isso aí, apicep.gsoft.com.br /tech de TechTeams /index2.html. Abriu a página aí para vocês? apicep.gsoft.com.br Já tá marcando um erro no servidor. /tech, deixa eu ver aqui, Não encontrou a pasta, o arquivo. /index2.html. apicep.gsoft. Realmente não está rodando. Deixa eu ver aqui. Não está rodando. Provavelmente está parado lá, tá? Então, olha só. Deixa eu pegar o IP. Não, acho que não precisa disso, não. Não vamos acabar perdendo tempo. Mas vocês já entenderam. Nós fizemos isso na aula anterior, né? Onde vocês puderam digitar esse endereço aqui, né? Nós fizemos nós fizemos dois HTMLs. Vocês estão mexendo muito aí, acho que... Hoje o IP eu acho que é esse aí de baixo que eu coloquei. Suporte.gsoft. Ah, é verdade, irmão, é isso mesmo. O endereço do front-end é outro. Esse API Tech é o endereço do back-end. Então, API Tech 2.7851/3333. Ó. Então, vamos lá. Então, olha aí, ó. Digitem isso aqui, ó, suporte.gsoft.com.br, suporte.gsoft.com.br /tech /index2.html. Coloquem o CEP de vocês aí. Funcionando, né? Coloquei no chat aí, tá? Para quem não conseguiu, coloquei no chat. Vocês cliquem aí e abram. Tudo bem? Todo mundo confirma que abriu, normal? Colocou o CEP, funcionou? Sim, sim. Funcionou, né? Então, olha só. Vamos... Deixa eu pausar aqui esse compartilhamento. Fechar aqui o quadro. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo? Parou o compartilhamento, né? Parou, tá só a câmera agora. Então, vou pegar o quadro mesmo aqui, ó. O quadro mesmo, né? De volta. Fica mais fácil aqui, porque está muita movimentação no quadro ali, no outro. Então, basicamente, o que vocês fizeram? Vocês, no computador de vocês aí, vocês acessaram o endereço. Que endereço que vocês acessaram? É isso que eu quero que fique claro para vocês. Vocês acessaram o endereço do front. Então, o front, o endereço dele é suporte.gsoft.com.br /tech só /tech já abre também, mas é que vai abrir o index, e a gente fez o index 2. Então, ó, eu quero que vocês entendam que quando vocês digitam no navegador de vocês aí, suporte.gsoft.com.br, isso aqui vocês estão digitando aqui, ó, no computador de vocês. Porém, lá no servidor, tem uma pasta, lá no servidor, tem uma pasta, como eu falei para vocês, né? Tem a pasta back e tem a pasta front. Dentro da pasta front,
tem o index2.html lá. Já na pasta back, tá lá o index.ts, aquele rotas.ts, tá o modelbd.ts, o banco de dados, a pasta BD com o banco de dados de CEP.SDB, S3DB, que é o banco de dados que nós criamos. Então, isso aqui, né, é a estrutura de pastas dentro do servidor. Agora, nós, nessa API aqui, nesse index 2, a gente não está acessando o nosso servidor aqui. A gente não está acessando a nossa API. A gente está acessando a API da via CEP. Está acessando a API da via CEP. Então, por isso que é muito importante entender o funcionamento do front-end separado do back-end. Na aula que vem, provavelmente, a gente vai fazer um desenho de um front bem legal, só que a gente já vai fazer num nível mais profissional. E aí a gente vai utilizar, o Caleb está aí na aula com a gente, e o Caleb vai fazer no Figma. O Caleb é especializado no Figma, e ele vai fazer no Figma, vai desenhar bonitão a aplicação que a gente quer fazer, e depois a gente vai ver como é que ele transforma isso em código fonte, em código HTML, né, no React, dentro do React. E aí, por que precisa disso, Gidiclei? Porque quando nós começamos a programar web, os programadores do front-end começaram a fazer um monte de tela lá, de cadastro, de clientes e tudo mais. Aí eu cheguei lá e falei, por que esse campo está desse jeito aqui? Por que tem isso aqui? Não, é porque... Não, mas não quero assim, não. Aí, nossa, Gil, meu Deus, vai ter que fazer tudo de novo. Não, a gente tinha que ter conversa, tinha que ter entendido primeiro. Fazer o desenho, nem que fosse no papel. É aí que entra o papel do cara, o designer de UI UX, porque ele vai com muita facilidade. Enquanto um programador front-end React vai levar um dia inteiro para fazer uma telinha, um designer UI UX, ele vai fazer uma tela em 20 minutos, ele vai deixar uma tela pronta. E aí o gestor do programa vai dizer, cara, não gostei dessa tela aí não, pode fazer outra. Em 20 minutos ele corrige e faz a tela que precisa. Levou 40 minutos. Para a galera de programação levar um dia inteiro para fazer aquela tela, talvez até mais. E aí não se perde um dia inteiro de trabalho, perde-se 20 minutos, 30 minutos de um designer. Por isso que uma aplicação completa, ela precisa primeiro ser desenhada no Figma para depois pôr realmente a mão na massa. A gente não fica... O que eu vou fazer com o botão aqui? Porque o HTML você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo. Então, né? E o React é HTML puro, porém não tem... não é limitado, né? Não é limitado. Então, resumidamente, o HTML está definido em 3 estruturas. Ele tem a parte de objetos, de elementos na tela, que é tudo que é HTML, o input text, o button, né? Tá tudo lá, as divs, a estrutura toda, o layout da página, aquilo é a primeira parte dessa aplicação front-end. A segunda parte é o CSS, que é o estilo. Tem gente que se especializa só no estilo. É muito profundo isso, dá para fazer coisas absurdamente incríveis que ninguém acredita de tão bonito que é, porque a pessoa aprofunda no estilo. Isso quem tem mais facilidade são os designers mesmo. E a terceira parte é o JavaScript, é o script ali, que é a parte da programação. É por isso que a gente fala que HTML não é linguagem de programação, CSS não é linguagem de programação, mas o JavaScript é uma linguagem de programação. E o JavaScript depende de toda essa estrutura. Beleza? Então, nós fizemos uma revisão completa, né, aí na nossa aplicação de back-end, né, e no nosso front-end. A gente entendeu tudo como que funciona. E aí o que eu fiz? O que eu fiz depois que eu passei isso para vocês? Eu fiz o seguinte, lá na aula 13. Eu fiz o seguinte, eu fui
e criei o mesmo programa de HTML para C Sharp, para Delphi e para React e para React Native. Então, essa aplicação aqui, que consome o CEP aqui na tela, aqui, ó, essa aqui, eu já tenho ela prontinha para vários sistemas operacionais, não, né? Para várias linguagens. Então, se eu quiser que isso seja feito se eu quiser isso em C Sharp, isso aqui está aqui em C Sharp, né? Tá aqui o CEP-EZ aqui, ó. Então, buscou, ele foi lá e buscou já o endereço, tudo bonitinho, né? Se eu for no Delphi, aí eu tenho lá também o nosso CEP aqui, nosso programa de CEP-EZ, né? Tá aqui o programa, que já funciona bonitinho. Se eu for no React, e a gente precisa chegar aqui no React, antes do React Native, porque o React, ele é a evolução do HTML. Hoje, só o que se fala em programação é JavaScript, é React, né? Por que que o React nasceu? Porque o HTML é limitado. E aí, como o HTML é limitado, precisou-se evoluir o HTML, evoluir a linguagem JavaScript, né? E aí o JavaScript virou TypeScript e a web, né, a internet, que antigamente, na fase da Web 1, os sites eram estáticos. O site era só para você ler conteúdo. Mas quando os sites passaram a ter chat, ter inserção de comentários, né? Você começou a interagir nas redes sociais, Orkut, aí veio o Facebook, as coisas foram evoluindo, a pessoa já podia enviar foto, já podia enviar vídeo. Como que isso passou a acontecer? Porque precisou se evoluir a linguagem de programação, precisou evoluir o HTML. E aí a Google veio e criou Angular, né? Foi o primeiro framework assim que dominou o mercado, né? Angular, base JavaScript. Então o Angular né, poderosão e tudo mais. Porém, o Facebook foi lá e falou, opa, esse Angular aí, a Google, né, criou uma linguagem de programação, caramba, vamos criar uma também. O Facebook foi lá e fez o React, né? Muito mais enxuto, muito mais... O Angular é pesadão, você carrega um monstro para poder fazer a coisa funcionar, né? E o React não. React é todo quebradinho. O que você quer fazer? Quero fazer uma telinha. Não, então você só usa esse bloco e esse bloco aqui, conecta e está funcionando. O Angular não, você carrega todos os tijolos da casa, todo um prédio, mas eu quero fazer só uma casinha. Não, mas tem que carregar o material do prédio inteiro. Chega lá, não, vou fazer só uma casinha. Não, então tá bom, faz a casinha. Mas o prédio inteiro, o material do prédio inteiro teve que ser carregado. O React é mais tranquilo. Aí nasceu o Vue também, né? Que não é de empresa desconhecida, né? É também muito bom o Vue, mas é menos utilizado. E o React evoluiu para o React Native para fazer aplicativos móveis, né? Então isso fez com que o React explodisse, tomasse o mercado absurdamente. Então quando você vai medir lá Angular, React, Vue, o React é disparado. Qualquer coisa que você pesquisar na internet de React, você vai encontrar. O que você quiser fazer, você encontra. Se você for programar em Angular, aí você já vai sofrer, porque você não vai conseguir tão fácil material em Angular, certo? Então, e essas linguagens é que geraram a Web 2, né? Que a gente está na Web 3, que já envolve, a Web 3 já envolve o metaverso, já envolve as criptomoedas, envolve a inteligência artificial, né? A gente está numa evolução já muito além daquela só de chat, de comentários, de redes sociais. A gente está num momento completamente diferente. Nós estamos num momento de virada, de fase da web. No futuro próximo, as pessoas... né, hoje ninguém nem lembra
que a web, pouco tempo atrás, não tinha recurso nenhum, era só aquela página HTML, você abria aquele sitezão ali, era HTML, CSS, era tudo estático, tudo estático. Aí o negócio começou a acessar banco de dados, começou a ficar muito poderoso, começou a ter programas dinâmicos, o usuário poderia interagir, o cara está transmitindo o jogo do Flamengo ali com o Vasco, o usuário de casa pelo celular começa a mandar mensagem. Olha a pergunta aqui do Flávio. Olha, o Flávio está perguntando aqui sobre o jogador tal. Gente, isso foi a revolução daquele mundo estático que nós vivíamos. E agora a gente vive a terceira grande revolução da internet, que é essa fase já da inteligência artificial, do metaverso, né, que é esse mundo virtual. Já entramos, já experimentamos, mas é um negócio que não decolou e dificilmente vai decolar, né? E, Gil, qual que é a diferença do HTML, já que o HTML é ultrapassado, qual é a diferença do HTML para o React? Vamos criar uma aplicação em React do zero? Bora fazer esse negócio aí? Vamos lá? Vocês estão top aí? Vamos lá? É até 3h30 que nós vamos hoje. Sim, vamos embora. Vamos embora. Aqui, ó, aula 14, né? Então, deixa eu começar aqui. Deixa eu fechar aqui esse close folder. Fechar a pasta, não salva nada aqui. Vamos abrir uma folder aqui, ó. Open folder. Abrir uma pasta. E eu vou lá. Tá compartilhando. Pá. Zoom. Zoom. Vamos lá. Então, eu vou aqui em Open folder. Vou na pasta TechTeams aqui, DGSoft, projetos web, projetos web, TechTeams, aula 14. Se eu abrir aqui, ó, dentro dessa pasta não tem nada. Vou aqui no Windows Explorer, TechTeams, aula 14. Ela está vazia essa pasta, vazia, né? Então, nós vamos aqui, ó, começar uma aplicação, um sistema agora em React. Cara, como é que funciona isso? Como que eu crio? Qual que é a diferença? Por que inventaram esse React? Não dava para fazer em HTML? Vamos lá. Vamos lá. NPX, olha só, ao invés de usar o comando npm, que a gente aprendeu lá no Node.js para fazer o back-end, a API, né? No Node.js, a gente dava o npm para instalar os pacotes, né? Os pacotes são as bibliotecas que a gente usa para, se não tiver as bibliotecas, você não faz nada, não programa nada, né? Para o React, a gente vai usar o comando npx. npx create, estou dizendo, ó, cria uma aplicação React. npx create React app. E qual que é o nome dessa aplicação? Vou chamar de TechT, de TechTeams. Vou dar Enter aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Detalhe importante. Gil, onde que tem esse comando npx aí? No Node. Quando nós instalamos o Node lá no começo do curso, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Instalando o React, instalando o React DOM, a gente vai falar um pouquinho desse DOM aqui, React Scripts com CRA Template. Então, ele está instalando dentro da pasta TechT o nome do projeto que eu dei para ele, ó, npx, cria uma aplicação React, com o nome do projeto TechT. Então, o projeto virou a pasta TechT, tá? E ele já está criando um monte de coisa aqui nessa pasta. Já, ele já traz um exemplo, nós vamos executar esse projeto, tá? A gente vai executar esse projeto e ver que aplicação demo é essa que ele já traz para a gente automaticamente. Então, ó, vocês podem ver que uma aplicação React já começa a ser diferente
de uma aplicação de um HTML. Por quê? Porque eu preciso instalar componentes. É igual o Node. O Node, a nossa API de CEP, a gente teve que instalar npm install Express, tivemos que instalar a biblioteca Express, porque sem o Express a gente não ia conseguir fazer a conexão HTTP. Nós tivemos que instalar npm install TypeScript, porque senão a gente ia ter que fazer tudo em JavaScript. Tivemos que dar npm install Axios. Não, Axios não. Só olhar o projeto aqui. Eu estou com outro VS Code aberto aqui, enquanto ele está instalando o React, tá? Ó. Então, a gente teve que instalar, ó, tudo isso aqui, ó. Express. A gente teve que instalar Cores. A gente teve que instalar o HTTPS, PET. Onde que está isso? Está tudo aqui dentro, ó. E à medida que a gente foi precisando, por exemplo, a gente precisou conectar com o banco de dados SQLite. A gente teve que dar um npm install SQLite 3. Nessa aula, dentro do Leia-me, tem todo o roteiro de tudo que a gente foi fazendo para construir a nossa API. Todo o roteiro, passo a passo. Então, nós tivemos que dar o npm install em todas essas coisas. Então, ou seja, foi necessário ter uma pasta chamada Node Modules. Então, quando eu dou npm install npm install cores, ele vem e instala uma pasta aqui chamada cores. Quando eu dou npm install express, ele vem aqui e instala uma pasta express. Então, na verdade, tudo que eu dou npm install, primeira grande diferença de programação web, né, é que tudo que a gente está instalando aqui, nesse que a gente instalou somente para esse projeto. Lá no Delphi, quando a gente instala um componente, esse componente ele está no Delphi, ele serve para todos os projetos que eu for fazer. Aqui não. Aqui, eu acabei de instalar o React num projeto chamado TechT, e ele instalou um monte de coisa aqui, ó. E eu quero saber o que é isso. Para que é isso? Por que ele instalou esse tanto de coisa? Já instalou Node Modules aqui, ó. Ou seja, uma aplicação React não é como um HTML, uma coisa estática simples ali parado, um arquivo HTML. Uma aplicação React é como uma aplicação back-end. Por isso que é legal ter feito todo o projeto do back-end, porque agora a gente vai entender melhor como que funciona essa estrutura. Interessante que, basicamente, eu executei o comando npx create react app, ele já criou o package.json e ele já colocou aqui, ó, todas as bibliotecas que ele instalou, as dependências. Lembra que eu mostrei? Olha aqui, ó, ele está instalando React, React DOM, React Scripts, ele está instalando aí. Instalando aonde? Na pasta Node Modules, tá? Está instalando na pasta aqui. Então, como é tudo texto aqui, ele precisa ter essas referências. Senão, é como se fosse o arquivo de configuração do projeto. Esse package.json é o arquivo de inicialização desse projeto. Quando eu dei o comando npx create react app, a primeira coisa que ele criou foi o package.json. Então, ele instalou tudo aqui e ele fala assim, ó, se você quiser testar essa aplicação em React, você dá um cd espaço tect para entrar na pasta, depois npm start, igualzinho lá no Node. Vamos lá. Eu estou na pasta aqui, aula 14, ó.
eu preciso dar um dir aqui para ver, ó. Ele criou a pasta tect. Se eu for lá pelo navegador, ele criou a pasta tect. Eu tô aqui fora, eu preciso dar um cd e entrar dentro da pasta tect. Vou fazer isso agora. cd tect. Entrei na pasta. Vou limpar aqui. Agora eu vou dar o comando npm start, que foi o que ele falou. Ó, estamos agora executando a nossa aplicação React. Segunda grande diferença entre uma página HTML e uma aplicação e um sistema web só com HTML, CSS, JavaScript. Eu preciso executar o meu front-end. No HTML aqui que a gente fez, ó, não precisa executar nada, só precisei passar ele aqui, ó, chamar aqui, ó, pum. Já executou, né? Então, o React não. Eu preciso dar o npm start igual eu fiz lá no back-end. Então, lá no nosso servidor, a gente vai ter duas pastas, o back-end e o front-end, se o front-end sendo Node e o back-end sendo Node e o front-end sendo React. Eu vou ter que compilar esses dois e vou ter que dar o npm start nos dois lá. Os dois têm que ficar rodando lá no servidor para que as pessoas que quiserem acessar esse sistema naveguem, né? Acessem. Aí ele falou assim, ó, se você quiser acessar essa pasta localmente, ó, você pode digitar localhost 3000. Na verdade, ele já abriu aqui, ó, sozinho. Ele abriu sozinho a página, localhost 3000 para mim. Eu não precisei vir aqui digitar. E aquela página, aquele sistema ali em React, é isso aqui, ó. É um GIF girando. O texto é esse aqui, ó. Ele está falando assim, ó, altere na pasta src o arquivo app.js e salve para relé. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a aplicação JavaScript do lado direito e vou colocar o VS Code do lado esquerdo. E vou mostrar para vocês o que ele está falando. Ó, eu vou pegar o arquivo app.js, vou abrir aqui o que tem dentro dele. Vou pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Edit. Vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar esse texto aqui. Primeira aplicação TechTeams em React. Salvei, eu vou dar Ctrl S. Ó, dei Ctrl S, já mudou aqui, ó. Já mudou. Learning React. Olha aqui, ó. Learning React. Vou clicar aqui em Learning React. Ele me levou lá para o site do React Dev, onde eu tenho todo o material, todo o tutorial, como que eu crio aplicações com React. Toda a documentação está aqui. Learn, aprender. Aqui ele ensina a criar um joguinho, aquele joguinho de jogo da velha aqui. Jogo da velha. Ele cria um joguinho da velha e tal. Como que eu faço a instalação do React, um novo projeto, né? Aí ele fala aqui, ó, você pode fazer com NPX, você pode fazer assim, você pode fazer assim. Ele tem aí os vários NPX, Create, Expo, App, NPX, Create. Então ele tem aí, ó, todos os recursos. Para quem não sabe inglês, dá uma traduzida aqui em cima, pum, converte para o inglês. Se lê essa documentação, vai rapidamente aprender a seguir o passo a passo e fazer uma aplicação React, né? Agora, eu quero mostrar para vocês, dentro do código-fonte, o que tem aqui, e vocês vão ver que é muito parecido
com o nosso HTML. É muito parecido. São 10, são 3,23, não tem na 3,5, tá? Então, olha o que acontece dentro de uma aplicação React, um sistema React. Bom, ele tem esses arquivos aqui, que tem suas funcionalidades, mas a nível de programação não servem para nada. Tudo está na pasta source, src. O app CSS é o CSS lá do HTML, né? Tem o estilo app header, tem o estilo app link, tem o estilo app logo. Então, e o app.js, a primeira coisa que ele faz é importar o app CSS e também importa a logo do arquivo logo SVG. Cadê esse logo SVG? Está aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, logo SVG, esse patch aqui, ó, é o logo aqui, ó. Ou seja, então, de cara, o app.js pega o arquivo de logo e o arquivo de estilos e cria uma função chamada app. E o que ele retorna? Retorna, olha o HTML, por isso que é bom ter noções básicas do HTML. Ele começa fazendo uma div aqui, ó. Começa fazendo uma div. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Fazer uma coisa interessante aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar essa div aqui, ó. Eu vou apagar essa div aqui, ó. Vou apagar. Tudo que tá na div, ó. E o return aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. H1, primeira aplicação React. Ctrl S. Se eu for lá na nossa página, olha lá, ó. Então, nosso código-fonte está aqui, ó. Nosso código-fonte está aqui do lado esquerdo. Primeira aplicação React. Se eu colocar aqui um H2 aqui embaixo, que é um texto menor, né? Tech Teams. Ctrl S. Opa. Ah, não. Aqui eu não vou poder fazer dessa forma. Tem que fazer uma div aqui mesmo. Fazer aqui uma div. E aí, lá no HTML, a gente tem a div class, e aqui nós temos a div class name. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, enquanto lá no HTML, a nossa div, para definir o estilo da div, do container, do panel, chamava class, aqui chama class name. Quer dizer que isso aqui é um container. Tudo isso que está aqui dentro, esse header aqui, class name app header, e aqui ele está lendo uma imagem. A gente não viu isso no HTML lá, como que eu leio uma imagem, mas é o mesmo comando, img, src, eu vou ler uma imagem. Primeira aplicação. E aqui eu tenho o link aqui, ó. O A é um link. Como abriu aqui e fechou aqui. Passei o nome que eu quero que apareça, o endereço que eu quero que ele abra, qual que é a plataforma, no próprio root mesmo, e aqui só para referência mesmo. E o texto, Learn React. Então, se eu voltar aqui, né, ele vai voltar para a minha aplicação normal, né? Se eu deletasse, eu deveria ter deletado aqui, ó, para poder fazer o que eu queria fazer. Não geral. Agora, para a gente ir para o final aqui com essa introdução para o mundo React, né? Para o mundo React, quando a gente executa uma aplicação React, Gil, onde que ele começa? Tem app, tem index também aqui, ó. Como que é isso?
Quando dá o npm start, ele executa o app ou o index? Ele executa o index. E o index é o index que está dizendo que essa aplicação é React, que tem o React DOM, né? Que lê o index CSS, que está aqui também do lado, ó, e importa o app, que é esse app.js, e aí esse códigozinho aqui é o mais importante de todos, ó. Esse código aqui está dizendo o seguinte, ó, root renderiza o app. Se eu apagar esse app aqui, ó, der Ctrl X, ó, e der Ctrl S, apagou tudo, ó. Se eu escrever aqui H1, apaguei tudo, Ctrl S, olha lá. Então, o React, ele, por padrão, o arquivo index.js é o que começa a aplicação, porém, o que ele faz? Ele carrega todo o código HTML, código React, que está dentro do app. E como que ele chama essa função app? Dessa forma aqui que estava aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Ele abre, digita app e fecha. Só isso aqui está executando, está renderizando no DOM, no DOM. Quem que é o DOM? Já falei quem que é o DOM, né? Então, no DOM, olha aí, ó. O DOM cria no root. Quem é o root? Lá quando começa o HTML, abre sinal de menor, HTML, e no final fecha o HTML. Document, get element by ID, root. Então, o React, ele tem o papel de renderizar uma página HTML inteira. Então, o React, ele passa a ter a função do DOM. O DOM é a inteligência do navegador. Então, um navegador hoje pode ser considerado um sistema operacional. Por que que existe o sistema operacional Chrome Web? Na escola do meu filho, lá, os alunos lá, todos têm um Chromebook. Todo mundo, ninguém leva livro, é tudo no Chromebook lá. Caião também passou por lá, né, Caião? E aí, mas o Caião não pegou o tempo do Chrome, né, Caio? E aí, Não. o Chromebook é um notebook pequenininho, levíssimo, e quando ele liga o notebook, ele já carrega, não tem tela preta, não tem Windows. Cara, só abre o Google Chrome e ali ele trabalha e faz tudo que ele quer. Faz tudo que ele quer. Ou seja, o material está tudo na plataforma online, é tudo web, os livros estão tudo ali. Mas peraí, mas cadê o sistema operacional desse trem? Gente, o navegador hoje virou um sistema operacional. Então, nós podemos dizer que o DOM é o kernel, é toda a engenharia que existe dentro de um navegador, que faz com que um usuário está lá no Mac, está no iPhone, está no Android, está no Windows, está no Linux, e ele manda fazer alguma coisa em sistemas operacionais completamente diferentes, e é o DOM que sabe, olha, estou no iPhone, então deixa eu converter isso aqui do jeito certo para não ficar bugado aqui. Vocês já viram aquele negócio de, não, esse site aí da escola só funciona no Firefox? Já viram isso? Não, o sistema do banco só funciona no Internet Explorer, porque no Chrome está dando bug. Vocês já viram isso, né? Por que que acontece esse tipo de coisa? Por que que acontece esse tipo de coisa? Porque o DOM do sistema operacional daquele navegador, né, o DOM daquele navegador está desatualizado. Então, as empresas precisam correr para atualizar as versões, para entender o que saiu de novo aí nos dispositivos que o navegador precisa ter. Então, os navegadores hoje eles são literalmente sistemas operacionais. Galera, hoje é isso. Foi muita teoria, na prática foi muito pouco, mas foi muito importante a aula de hoje, para na próxima aula vocês vão colocar a mão na massa. Eu vou estar fazendo aqui e vocês vão estar fazendo junto comigo aí
a aplicação. Eu fiz uma aplicação em React do CEP, né? Acabei não mostrando aqui para vocês, mas como a gente já estourou o tempo, eu mostro na próxima aula. Tá bom, galerinha? Alguém quer fazer alguma pergunta para finalizar? Quer complementar? Quer falar alguma coisa? Ô, Gil, Fala. eu tava falando com os meninos aí, com o Murilo, o Juscelino e o Ronison, né? Uhum. Que a gente, para ver o que que faz na programação desktop, a gente tem que compilar, executar e depois ver testar, né? Então aí, nessa outra modalidade, outra framework de programação, a gente pode ver em tempo real, time, enquanto está escrevendo, compilando ali, né? Então Ótimo. isso é outra grande diferença entre os dois modelos assim, né? Auri, quando a gente for criar aplicativos móveis, você vai ver, Auri. Eu tô com o meu iPhone aqui, eu vou alterando o código-fonte aqui na tela, aqui no VS Code, e, mano, já vai renderizando na hora. Sem É, cabo, sem nada. O aplicativo vai dando vida. Você vai vendo como que o negócio vai ficando. É muito lindo o negócio. eu via muito o Oscar fazer isso, mas não estava ligado, né? Antenado ali nos Uhum. detalhes ali. Mas é muito braço também que você codifica muito, não é? É, Mas é isso aí. é. No Delphi, a gente faz tudo isso mobile, você vai arrastando e você já vai vendo também ali mais ou menos como é que fica, mas na hora que compila, sempre dá uma diferença, é aquele negócio, ajusta para lá e sofre pra caramba. Aqui não. A grande vantagem da programação web é porque o jeito que você definiu ali vai ser e acabou, e isso é muito bom. O outro ponto que eu ia só para finalizar aí é que a questão do front, né, na plataforma React, é que nem necessariamente vai desenvolver uma aplicação, você precisa desenvolver o back-end, né? No front você pode consumir outras coisas públicas que já estão prontas e tal. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Normalmente a gente vai desenvolver pouca coisa de back-end, vai consumir muito de outras plataformas, né? Vai consumir muito. Eu quero, Ori, construir aqui para os meninos, pegar Hum, aquela nossa API de CEP não, de WhatsApp, né? do E WhatsApp. Hein? fazê-la aqui ao vivo, né? Em React, fazer um formulário onde você coloca lá o número do telefone que você quer mandar a mensagem e um texto onde a mensagem que você colocar, você vai enviar por WhatsApp. Isso vai construir o front-end, mas o back-end nós já temos lá, né? Que é a É o API. bot, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa aí para a gente poder discutir, para a gente aprender, mas é aquela história. Quem tiver com muita dificuldade, gente, durante a semana vai me pedindo ajuda aí para a gente poder ir direcionando vocês, mas o ponto-chave é que tem que buscar, tem que estudar, tem que ir para o YouTube, tem que ver, tem que correr atrás, porque realmente é muita coisa. Beleza? Glória a Deus, beleza.